Olá, meus amados irmãos. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Amém. Tudo bem? Tudo bem, meu amor. Maravilha. Somos Podcast, começando agora mais um episódio. Estou aqui ao lado da minha esposa. Você está na playlist Mulheres Relevantes. Nós estamos aqui contando histórias de mulheres que tiveram uma participação ativa, tá, na Reforma Protestante, também no cristianismo, né? Isso por quê? Porque falamos muito dos homens, falamos de Lutero, de Calvino, de Zwingli, falamos de Hus, Savonarola, etc. Mas e as mulheres? As mulheres estão apagadas na história? E então essa playlist vem para resgatar esses nomes para que você tenha um pouco de conhecimento e depois vá buscar nos livros, nas enciclopédias, um aprofundamento maior sobre essas mulheres. Hoje temos uma personagem muito interessante. Quem é ela, minha querida? Margarida de Navarra. Margarida de Navarra. Vamos lá. Quem foi essa abençoada? Ela foi a rainha de Navarra, Certo. mas anteriormente ela foi a princesa da França. Certo, muito bem. Mãe dela, influências. Sim, a Margarida, ela era, como você sempre fala, né? Diferente dos iguais. Bom, ela veio de uma família nobre, né? Que estava na linha de sucessão do trono da França. Quando era criança, como a mãe dela prezava muito pela educação dos filhos, principalmente do irmão de Margarida, Certo. na intenção de um dia ele se tornar rei. Então, a mãe dela investiu muito nos estudos. Certo. Então, ela era uma erudita, assim como o irmão dela. Certo. Né? Então, ela sabia várias línguas, escrevia muito bem, ela gostava de filosofia, de artes, de música. Ela era comunicativa, né? Entre outras qualidades que ela tinha. Então, quando o irmão dela subiu ao trono, né? Foi coroado rei, Margarida foi considerada a princesa da França, né? E todo mundo tinha muitos olhos para ela, porque ela administrava muito bem as coisas, tinha um trato com a literatura, com a arte, com a filosofia. Isso tudo é a influência da mãe na vida dela, né? Influência dos eruditos que a mãe contratava, né? Sim. Dos professores, dos tutores que a mãe contratava para a educação dos dois, porque moralmente a mãe não tinha uma vida muito correta, né? Então, inclusive, um dos desejos de Margarida era a conversão da mãe e do irmão, já que o irmão, ele era, digamos, meio lá, meio cá, né? Em cima do muro, né? Certo. Ora ele defendia a reforma, ora ele perseguia os reformadores. Então ele não era muito firmado, ele gostava muito da vida mundana. Certo. E aí ele tem um espelho em casa, né, que era a mãe, que era um pouco devassa, né? Então, tem não essa era, questão. né? Mas Catarina não, perdão, a Margarida não. Margarida sempre foi muito correta, ela amava o Novo Testamento, sempre foi contra as liturgias. Essa conversão dela, você chegou a observar como foi que ela se converteu? Foi aos poucos, né? Ela teve contato com Lutero, contato com Calvino, teve um reformador que foi um instrutor dela, né? Da Bíblia, ensinando a ela, e ela foi amando a palavra de Deus, né? E ela cria que a salvação, ela era pela graça, mas que ela também precisava das obras, né? Certo. Então, ela ia de encontro a muitas liturgias da Igreja Católica Romana na época, né? E ela não também... como se fala? Ela denunciava. Certo. Os erros da igreja, a corrupção da igreja e tudo que a igreja fazia às escondidas, Certo. né? Ela sempre denunciava para o rei, que era o irmão dela. O irmão dela. Sobre a influência dela, a gente viu que algumas outras escreveram cartas divulgando
a reforma, os pensamentos de Lutero, os pensamentos dos reformadores na época. Qual foi a contribuição dela efetiva para a questão da reforma? Bom, Margarida escreveu vários livros, ela tem vastas obras, né? Poemas, canções espirituais, novelas, crônicas, críticas. Ela escrevia muito bem e ela utilizava também de personagens. Ela não colocava diretamente a pessoa, o nome da pessoa, mas ela colocava personagens, mas a população sabia quem era, né? Entendia quem era. Então, assim, ela foi muito julgada por essas obras, né? Inclusive, tenho aqui algumas delas. Espelho da Alma Pecadora. Certo. Oração do nosso Senhor Jesus Cristo, oração da alma fiel a seu Senhor Deus. Então, ela fazia poemas de amor, cartas de amor, novelas, comédia, teatro. Era a maneira que ela tinha de denunciar os absurdos que ela via, né, que acontecia tanto na sociedade quanto na igreja. E também, como ela recebia muitos reformadores, né? Ela também utilizava-se dessas cartas para escrever para o seu irmão, pedindo ajuda, pedindo também proteção para os reformadores, né? Quando ela casou-se pela primeira vez, o marido dela não dificultou muito a vida dela, né? Então, ela se tornou duquesa na época, né? E o local que era administrado por ela, pelo marido, ela ajudava muito aos pobres. Certo. Ela fez refúgio para órfãos para viúvas. Muito do seu dinheiro, dos seus bens, ela repartia com os pobres, né? Ela era uma alma caridosa, então, ela amava o próximo. Eu acho interessante esse ponto aqui, eu só queria passar por ele, porque enquanto a igreja romana da época se preocupava em tirar dinheiro do povo, sim, né, através de venda de indulgências e etc., a gente tem uma mulher que se converteu verdadeiramente a Cristo, uhum, e que estava fazendo boas obras, então estava se desfazendo do que tinha para poder dividir com os pobres. Isso aqui é muito interessante, porque em que pese o Lutero não gostar muito, tá, Emanuele, da carta de Paulo a Tiago, desculpa, da carta de Tiago, porque ele chama a carta de Tiago de carta de papel, uhum, porque ele disse que porque a carta de Tiago é bem prática, uhum, e ela fala sobre obras, né? E aí tem até um versículo que diz, olha, você venha com a sua fé que eu vou mostrar as minhas obras. E toda fé que não tem obras, ela é morta. Então, veja só, em que pese Lutero e contra isso, reformadores entendiam que deveria ter uma prática de boas obras para ajudar aquelas pessoas que eram necessitadas. Uhum. Isso é muito interessante porque ela vai de contramão daquilo que a igreja romana ela vivia naquela época. Exatamente. Inclusive, ela convidava a população pobre para comer junto com ela. Olha só. Lá na mesa dela, né? Ela acolhia mulheres que não tinham marido. Ela cuidava das viúvas, né? Ela fez orfanatos. Então, assim, ela prezava pelo amor. Inclusive, ela inclusive teve um embatezinho com Calvino. Porque Calvino, em Genebra, era muito rude, muito... muito rude. E ela dizia que não era para ser dessa forma, né? Que o evangelho de Cristo não é por imposição, por força, por brutalidade, mas sim por amor. Que ele precisava demonstrar amor, inclusive nas suas palavras. Certo. Né? Então, quando ela ficou viúva, ela casou novamente, né, com o rei de Navarra. Certo. Foi quando ela se tornou a rainha de Navarra, que é uma localidade no sul da França. E essa localidade ali, ela se tornou o refúgio dos reformadores. Sim. Todos eles iam se esconder lá,
porque ali tinha um local seguro, né? Ela dava proteção, alimento e tudo. Isso, era como se fosse o ponto de encontro também. Sim. Porque ali existia um povo que estava do lado do protestantismo, estava se afastando da Igreja Católica. A Igreja Católica não tinha domínio mais ali naquele local, né? Tentava, através do irmão dela, né? Porque ele ficava em cima do muro. Uma hora ele ajudava a irmã Margarida, outra hora ele ajudava os papas, Ele ficava entre, a gente pode dizer assim, entre o governo, que era a posição que ele tinha, e a fé, né? E o amor à irmã, porque ele amava a irmã. Para ele, ela era a pessoa mais importante da vida dele, era a irmã dele. Eles eram muito próximos, eles cresceram juntos, estudaram juntos, um apoiava o outro. A Margarida, ela era muito boa, assim como a mãe dela, na administração do governo. Sim. Inclusive, o irmão dela, muitas vezes, saía para as guerras ou para as farras e ficava a mãe dela no controle, no governo do Estado, né? Entendi. E Margarida, ela também era assim, ela sabia conduzir bem o governo. O marido dela, antes de promover qualquer bem-estar à população, ele tinha o aval dela. Eles conversavam, eles debatiam e aí eles realizavam o bem para a população, né? Que Perfeito. Ela era preocupada com o próximo. Ela se anulava para que o próximo tivesse êxito, né? Isso é cristianismo de verdade, né? É verdade. Veja só, eu queria levantar alguns pontos aqui, Emanuele, para aproveitar e extrair algumas lições dessa mulher. Né? Uhum. Veja só, primeira coisa, né? A questão do estudo. É importante estudar, né? É importante estudar. A influência do estudo na vida dela fez ela uma mulher de bem, né? Teve uma coisa. Certo. Apesar de ter estudado muito, de conhecer a verdade, de conhecer os erros que aconteciam, ela era tão piedosa, tão virtuosa, tão caridosa, ela se anulava tanto a ponto de ser oprimida. Sim. Porque o primeiro casamento... boa que não presta. Mais ou menos isso. Porque o primeiro casamento ela não queria, mas certo. ela casou. Entendi. Sabe? Então, muitas coisas ela não quer fazer, mas ela faz. Tem até um livro, se não me engano, da Ruth Salviano, que diz que a mãe dela, ela casada, a mãe dela chamou ela para um encontro com um outro homem. E ela, para não dizer não à mãe, ela se mutilou, deformou o seu rosto para que o homem não tivesse desejo por ela. Mesmo assim, ele não quis saber do rosto dela, né? Sim. Mas aí ela gritou e a mãe foi lá, e quando a mãe viu que ela estava toda, a mãe brigou com ela, que não era para fazer. Não era para estar assim. Exatamente. Então, assim, ela se machucava para que o outro não se machucasse. Isso é muito comum nas pessoas que, assim, não se machucar fisicamente. Se anular, né? Se anular. Mas a pessoa que é muito dada, uma pessoa que ama demais, ela prefere sofrer o dano do que causar qualquer tipo de constrangimento à pessoa, né? Isso. Nesse caso específico, ela se machucou para não ter qualquer tipo de situação com esse homem. Isso. Mas vamos lá, os exemplos dela. Então, primeira coisa, o estudo. A segunda coisa é, assim, através do estudo, ela se tornou uma grande mulher. Isso, e aí, um exemplo, né? Um exemplo para muita gente. E a questão do marido, né? Que algumas decisões que ele ia tomar, ele chamava ela, consultava ela, colocava sob a administração dela quando ele ia para as... Não, esse aí era o irmão. O irmão dela. O irmão. Ah, tá. Entendi. O irmão dela, o rei da França. O rei da França, tá. Então, mas ela tinha um exemplo em casa, né? Que era dado ao seu marido, né? Através das suas obras, através daquilo que ele fazia, que ela fazia. Então, assim, isso é um ponto fundamental para a vida de um casal quando você tem uma mulher de Deus. Uma mulher que faz a parte dela
que trabalha em benefício da sociedade, que pensa no próximo, não pensa em si, tá? Porque na sociedade que a gente vive de hoje, tanto homem como mulher está pensando mais em si do que no próximo. Apesar de ser uma rainha, ela não era dada ao luxo, né? Isso, exatamente. Ela era modesta. Aí a gente pode ver exemplos cotidianos de pessoas que não têm o cargo de rainha, mas estão em outras posições. Se acha, princesa. Enfim, né? Mas ela influenciou duas mulheres também, que pode ser as nossas próximas, né? Conversas, que foi a filha dela. Sim. E a prima dela, Renata. Certo. E a filha dela, Joana de Navarra, né? Que inclusive... não vamos contar, né? Deixa pra próxima. Você tá curioso, tá? Eu sei que você tá curioso. Mas veja, o papel dela como mãe, né? Já dá um spoilerzinho aqui no sentido de ser mãe. Por que a gente tá trazendo essas histórias? Para mostrar o papel da mulher, tá? Veja o que foi que ela fez. Ela foi uma excelente mulher, uma excelente mãe. Quer dizer que o papel da mulher é ser mulher e ser mãe? Não. Veja o que foi que ela fez. Mãe, assim, mais ou menos. Mais ou menos. Porque a filha dela foi tirada dela, né? Sim. Pelo irmão dela. Disse, não, a sua filha não vai ser criada na fé católica. Entendi. É toda uma história, minha gente. Mas essa fica para a próxima. Você vai chegar lá. A gente vai. Mas o que foi que ela fez? Ela abrigava reformadores. Isso. Ela fazia ações sociais. Então, veja, ela pedia proteção para os reformadores. Calvino foi um dos refugiados lá no castelo dela, né? Na casa da rainha de Navarra. Então, assim, todos os reformadores corriam para aquele local, né? E inclusive, pessoas da alta nobreza admiravam muito ela, porque ela não era a típica mulher linda, maravilhosa, princesa, aquela coisa linda, mas não. O amor e a generosidade. E a alma. E a alma dela. A alma dela era linda, né? Pois é. Inclusive, quando ela faleceu, o povo todo foi às lágrimas, aos prantos, né? A localidade, o país parou para chorar a morte dela, né? Agora você vê que é interessante, né? É uma mulher relevante. Muito. Não é? A ponto de uma sociedade parar para poder estar ali aos prantos, ficar de luto pela morte da mulher. Exatamente. Agora, finalizando aqui essa parte... O que você tem para dizer para as mulheres aí que estão nos ouvindo em relação a esse exemplo de Navarra? Navarra é um exemplo para nós, é relevante para nós porque ela nos mostra que devemos ser virtuosas, sim, generosas, modestas, não dada ao luxo, né? E principalmente estudiosas da palavra de Deus. Boa. Né? E de vários outros conhecimentos que nos leva a entender a verdade que é Cristo, né? E ter o coração como ela tinha de amar ao próximo. Maravilha. Meus amados, olha, muito bom, né? Aprender um pouco mais. Eu não conhecia essa história. Já foi ela que trouxe o mel para mim e para você. Tá bom? Eu sou o podcast. Terminamos mais um episódio. Que Deus abençoe a sua vida. Meu amor, muito obrigado. Nada. Tá bom? Deus abençoe você. Paz do Senhor, graça e paz. Fiquem todos com Deus. Amém.